Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos, senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. Senhor presidente, meu tema hoje é sobre foro privilegiado, que considero uma negação da democracia. É que no Brasil, investigar crimes da elite política e econômica é coisa recente. Essas castas privilegiadas transitaram incólume ao longo da história, aplicando ao pé da letra as recomendações de Maquiavel. Aspas, aos amigos os favores, aos inimigos a lei, fecha aspas. No Brasil não se pode falar em cultura de respeito à lei. Pelo contrário, permanece a ideia da justiça dos 3 P's, que pune severamente, com muito rigor, pobres, pretos e prostitutas. Nos últimos tempos, atônitos, passamos a receber informações dando conta de investigações sistemáticas da Operação Lava Jato, que de maneira inusitada e célere investiga, julga e condena políticos sem mandatos e grandes empresários. Ora, partindo do pressuposto da existência de um sistema judiciário estruturado desde o tempo do Império, pergunto-me, por que isso não aconteceu antes? E mais, por que se limita a uma exclusiva força-tarefa localizada no Paraná? Afinal, todos sabemos que a corrupção é sistêmica, enraizada nas diversas esferas do poder público. Logo, essa atuação investigativa eficaz deveria se reproduzir pelo país em todas as instâncias do sistema judicial. Infelizmente, isso não acontece. E nos parece longe de acontecer, o que faz da Lava Jato um ponto fora da curva, levantando dúvida para alguns sobre seus reais objetivos. A essas perguntas caberiam várias e diferentes respostas, mas resumiria dizendo que no Brasil o poder tem dono, pertence a um reduzido grupo de homens brancos que organizou e instrumentalizou o Estado republicano para si e para os seus, sem qualquer compromisso com as aspirações do conjunto da sociedade. É fato que, nas vezes em que a democracia avança e tenta se consolidar, acontece crise política seguida de retrocesso com golpes frequentes que obstruem sua marcha. O primeiro registro vem do nascimento da República com Deodoro da Fonseca, que destronou o imperador Pedro II. Seguido de outros tantos, até nossos dias, com a destituição da presidente Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional, empossando em seu lugar Michel Temer, que sem qualquer legitimidade impõe ao país uma enxurrada de reformas que retiram direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Previdentes e articulados, esses grupos dominantes, de um lado, adiantam-se criando dispositivos legais para lhes assegurar impunidade e, nesse sentido, tramitam projetos no Congresso Nacional que, se aprovado, vão atrapalhar as investigações em curso. De outro, impede alterações fundamentais, como é o caso do foro por prerrogativas de função, também conhecido como foro privilegiado. Ele garante aos políticos com mandato envolvidos em falcatruas julgamentos em instâncias colegiadas como os tribunais de justiça estaduais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, onde os processos tramitam a passo de lesma, dando tempo ao político cumprir o mandato, o que altera a tramitação, fazendo-o retornar à primeira instância, onde começa tudo de novo. É esse vai e vem de instâncias judiciais que faz com que os crimes prescrevam, assegurando impunidade aos criminosos. Defendo o fim desse privilégio pelo seu caráter aristocrático, incompatível com a democracia e com o princípio republicano, e também por convicção e experiência pessoal. Depois de ter sido prefeito, governador por 2 mandatos, senador da República, fui vítima de uma armação político-judicial em tribunais superiores. Fiquei 6 anos sem mandato. Meus inimigos, sabendo das divergências entre meu governo e o Tribunal de Justiça do Amapá na época,
imaginando me eliminar de vez da vida pública, patrocinaram 200 de ações judiciais. Respondi e ganhei todas na primeira instância. Isso demonstra claramente que no Estado democrático de direito, o fim do foro privilegiado não traz qualquer insegurança aos agentes políticos. Portanto, é chegada a hora de pormos fim a essa excrescência. E, por último, senhora presidente, apresento aqui um balanço do que representa o foro privilegiado para a justiça brasileira. Nos últimos 27 anos, o número de parlamentares que foram investigados ou respondem por ações penais no Supremo Tribunal Federal ultrapassou 500 pessoas. Com a delação que deve acontecer em breve, com a delação que já aconteceu dos 70 executivos da Odebrecht, esse número deve disparar. No entanto, de acordo com o levantamento feito pelo Congresso em Foco, apenas 16 foram condenados por corrupção, lavagem de dinheiro ou desvio de verba pública. Desses, 8 cumpriram ou cumprem pena, 3 recorreram e outros 5 saíram pela tangente por prescrição. Esclareço. Prescrição é quando os casos são arquivados devido à perda de prazo para julgar a ação. E é muito recorrente a prescrição em processos envolvendo agentes políticos. De acordo com a pesquisa, entre os que foram considerados culpados, apenas o ex-deputado Nathan Donadon continua atrás das grades. Olha, isso em 27 anos demonstra claramente a necessidade de mudança na lei. É necessário, e faço apelo a meus pares, tramita nessa casa projeto de lei pondo fim à prerrogativa de foro, e é necessário que nós façamos definitivamente um país mais democrático,